Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, relato de João, no capítulo 1. Nós leremos do versículo 1 até o 14 e leremos juntos, assentados como os irmãos estão, mas envoltos pela atmosfera da palavra de Deus, em respeito à palavra de Deus, nós podemos reverenciá-la assentados assim ou em pé. Não é a posição do corpo que vai determinar, mas a atitude do coração. Você está diante de um livro sagrado, diante de um texto sagrado. É o texto da palavra de Deus, inspirada, preservada na história e que chegou até os nossos dias para tocar no coração e mudar a mente, mudar o comportamento, transformar toda a nossa vida. E o texto de hoje, muitos dizem que é um texto denso. Eu discordo. É um texto esplêndido, maravilhoso. João capítulo 1, de 1 ao 14. Nós teremos aí no telão, no painel, o texto na íntegra, e nós faremos a leitura a uma só voz, todos juntos, vozes masculinas, vozes femininas. Então vamos começar juntos e iremos até o verso 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e, sem ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e este foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Até aqui. Mantenha sua Bíblia aberta nesse texto esplêndido da palavra de Deus. Irmãos, muitos livros já foram escritos pelo nosso mundo. E em muitos deles, o mundo é visto como uma máquina que fica girando, girando, apenas algo impessoal. Uma coisa criada, autoexistente, que está aí. O mundo é um amontoado de realidades e nós podemos enxergá-lo de acordo com muitas perspectivas. Além desta máquina, podemos olhá-lo do ponto de vista da psique humana, do ponto de vista dos relacionamentos, do ponto de vista da antropologia. O mundo é, portanto, algo distante. Nós estamos nele, segundo alguns, apenas por um acidente. Mas não é isto que comunica o primeiro capítulo, o chamado prólogo do Evangelho de João. E para elucidar isso, eu chamo para a conversa um autor, um escritor, que se tornou famoso agora no início do século 21, N.D. Wilson, filho de um pastor protestante, é um filósofo cristão, Norman Daniel Wilson, que escreveu um livro que em língua portuguesa foi chamado de Notas da Xícara Maluca. Ele também enxerga no livro o mundo girando, mas não na perspectiva materialista, na perspectiva existencial e espiritual. Este mundo é aparentemente o brinquedo mais inofensivo do parque de diversões.
é um círculo preso a um outro círculo maior, bem maior, e que você olha e o enxerga de maneira inofensiva, mas quando você participa do brinquedo, participa da brincadeira, ele é, exatamente como o nome diz, uma experiência maluca. O mundo fica girando, e todos que participam desta realidade, ou que chegam na xícara maluca, num primeiro momento, se diverte. Ali na primeira infância, vê cores, vê sentido em tudo, vê alegria, as árvores balançando, os pássaros cantando, mas de repente a vida vai crescendo, você vai amadurecendo, e você percebe que esta brincadeira chamada mundo, ou vida no mundo, é muito mais perigosa do que você imagina. Ela dá náuseas, ela mexe com a sua cabeça, ela altera os seus sentidos. Você se pergunta muitas vezes, assim como no brinquedo da xícara maluca, por que é que eu vim parar aqui? Eu não pedi para estar aqui, eu não pedi para nascer. E nós temos neste texto aqui uma visão diferente, que é também demonstrada pelo Norman Wilson, de que o mundo não é simplesmente uma coisa girando e girando e causando náuseas em cada um de nós, e alguns que são mais conscientes das náuseas, se perguntam com mais veemência ainda, qual o propósito disso tudo? Mas o que ele nos coloca, amparado aqui pelo texto maravilhoso de João capítulo 1, é que o mundo é, principalmente na ótica das Escrituras Sagradas, uma grande narrativa. Pensa nesta grande história, que a teologia vai chamar com um nome pomposo, um nome bonito, de história da redenção. É uma grande história, uma história que começa, portanto, antes da história. E nesta grande narrativa há uma questão muito poderosa, porque há um conflito. E ao lado desse conflito, o maior plot twist de todas as épocas é que o autor, com A maiúsculo, olhando a sua história, decidiu não ficar distante da história. Ele entra na história. O autor, com A maiúsculo, se faz corpo, se faz carne, se torna o nosso vizinho, habita entre nós. Ele entra na história. Agora vejam os irmãos, observem os irmãos. Shakespeare não sentiu dores quando Hamlet foi ferido. Ele não sangrou quando seu personagem foi ferido na trama. Tolkien também não ficou gélido ou com frio quando os hobbits saíram andando na neve. Mas aqui nós temos algo diferente. Nós temos um autor com A maiúsculo, que olhando toda a trama, toda a narrativa, ele diz, chegou o momento, chegou a hora, chegou o tempo de eu mergulhar nas páginas da história, essa história que eu mesmo criei, e ser um participante, o protagonista, e participar de todas as lutas, de todas as dores, receber um corpo como o deles, receber lágrimas como as deles, receber alegria como as deles, ser testado, ser tentado em todas as coisas como eles são, porém sem pecado. E ele fez isso com um grande objetivo, um tremendo objetivo. Aquele que inventou a sede teve um nó na garganta e a garganta seca. Aquele que criou as estrelas andou nas estradas empoeiradas da Judéia, da Galileia, de Cafarnaum e arredores. Como bispo da cidade africana de Hipona, no IV século, o Agostinho de Hipona, escreveu, e eu anotei para vocês, o Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, ternamente em seu colo. O Criador do homem se fez homem para que o pão, pastor Daniel, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a fundação fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse em fraqueza aguda, a cura fosse ferida e a vida morresse.
Quando nós abrimos o prólogo do Evangelho de João, João capítulo 1, nós encontramos esta cena assustadora e ao mesmo tempo acalentadora. O autor desceu, se envolveu na nossa história, se envolveu nas nossas histórias, no plural, porque não é apenas uma. Diante da sua história maior, a história da redenção, a história antes, ele olha e diz: por amor, eu quero sofrer o que eles sofrem. Por amor, eu quero me alegrar com o que eles se alegram. Por amor, eu quero morrer a morte deles, para que eles experimentem a minha vida, a vida do autor com A maiúsculo. Bendito seja o autor e consumador da nossa fé. Mas eu quero ver isso com vocês em 3 pontos. Eu quero passar agora, a partir deste momento, a olhar com vocês a eternidade do autor. Depois, a identidade do autor. E, finalmente, a reviravolta do autor. Voltemos, primeiramente, à eternidade do autor. Olha o verso 1. No princípio era o verbo. Essa frase lembra você alguma coisa? Você que é um leitor da Bíblia, um leitor da Palavra de Deus, quando você olha esta frase, no princípio era, versículo 1, no princípio era o verbo. Verso 1, no princípio era o verbo. Você se lembra do Gênesis, o livro dos princípios. A primeira expressão de Gênesis é: no princípio criou Deus. Em João capítulo 1, no princípio era o verbo. Gênesis está mostrando o Deus criador. Ele entra na história como criador. O criador a partir do nada. Ex nihilo, na linguagem do latim. Bereshit, no começo. Lá, o Moisés apresenta a criação. João apresenta a nova criação. Ele está mostrando a eternidade do verbo, dizendo para você e para mim que este nosso Senhor, que nós cultuamos, que nós adoramos, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador, é o próprio Deus, como nos diz o verso 2, que veremos daqui a pouco. Mas eu chamo a sua atenção para esta realidade. Mateus nos apresenta no Evangelho a genealogia do Messias. Marcos nos apresenta a história do precursor do Messias, João Batista. Lucas nos conta a história, o início da história do próprio Messias. Mas João começa o seu evangelho falando da eternidade do Messias. Ele é pré-existente. Ele existe antes de todas as coisas. E como exímio autor com A maiúsculo, ele estava escrevendo o enredo da sua prancheta santa e poderosa, anotando sobre todos nós, como nos diz o Salmo 139, é demais para a nossa mente, mas ao passo que ele registra, escreve e acompanha a história do mundo, ele consegue, porque sendo Deus ele o faz, acompanhar e escrever a história de cada um de nós. Mas nós passamos adiante na leitura e nós percebemos, além da eternidade do autor, a identidade do autor. Diz o versículo 1 ainda, que ele é o próprio Deus. Olha o que diz. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando você lê esse texto na língua original do Novo Testamento grego, você evita quaisquer malabarismos. O que diz o texto é o que está posto. Exatamente como está aí, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E essa expressão traduzida por verbo é o logos. João está aqui brilhantemente dialogando com toda a filosofia da época, que pensava no logos. Mas ele está nos dizendo, a partir desta expressão logos, que fora emprestada por toda a filosofia da época, ou até antes dele mesmo, que este é o próprio Deus encarnado, é o autor com A maiúsculo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso estava pulsando no coração de João. Isso estava muito claro. Era uma expressão assertiva que ele compartilha em todos os seus documentos. No Evangelho de João, na primeira carta, na segunda carta, na terceira carta e, sobremodo, excelente no Apocalipse. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, ou melhor, capítulo 19. Apocalipse capítulo 19. Nós leremos a partir do versículo 11.
11, 12 e 13. Último livro da Bíblia. Olha que texto poderoso. Apocalipse 19. A partir do versículo 11. João está dizendo, nas suas visões que recebera do próprio Jesus: então vi no céu aberto um cavalo branco. O seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro. Ele julga e luta com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a cabeça trazia muitas coroas e tinha um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Aí ele revela o nome no verso 13. Estava vestido com um manto salpicado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Vamos ler novamente o verso 14? Versículo 14. 13, desculpa. Verso 13. 13, desculpa. Juntos. Não. Espera um pouquinho. Não. Versículo, Apocalipse 19, versículo 13. Aí. Estava vestido com um manto salpicado de sangue. E o seu nome é o Verbo de Deus. Qual o seu nome, igreja? O Verbo de Deus. Essa é a identidade de Jesus. Quando você adora Jesus, você está adorando o Criador, o Verbo de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Criador. Os versos 2 e 3 afirmam isso, do texto de João que estamos vendo. Estamos estudando. Olha só, ele, Jesus, estava no princípio com Deus. Lembra lá no princípio, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e havia trevas na face do abismo. E há um momento do texto, da narrativa, que ele diz: e disse Deus, façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora fica claro no texto joanino que o Espírito estava presente, que o Filho estava presente, ou seja, o mistério da Trindade estava presente desde a criação. Olha o que diz os versículos 2 e 3. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Hoje, no século 21, lendo esse texto, nós o achamos bonito, o achamos poético, mas na época em que os autores, em que os receptores desta mensagem a receberam, eles tiveram um grande impacto, porque existiam apenas duas visões de mundo à época. Eles acreditavam, por um lado, que o mundo foi criado por seres inferiores, por deuses com D minúsculo. Deuses com D minúsculo. Eles eram enoteístas. O que significa isso? Eles acreditavam num grande Deus superior, impessoal, uma energia, e nos seus demiurgos, nas suas fagulhas. E essas fagulhas foram criando essas matérias, essas realidades inferiores também. Inferiores também. Foram criando tudo isso. Essa era uma visão. A outra visão, que é abraçada por muito da visão cientificista nos dias de hoje, é que o mundo simplesmente se autocriou. Foi um processo natural, que um dia a natureza e um dia a humanidade vai chegar plenamente à realização, à compreensão da origem. Mas o mundo é autoexistente, é autocriado. Vem João, entra nessa universidade, entra na discussão, entra nessa realidade e diz: não, para nós os cristãos, o mundo é um mundo criado a partir do nada. E a pessoa do Messias, a pessoa do Filho, o autor com A maiúsculo, é o responsável. Ele criou todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Tudo, tudo. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Esse mundo não é destruído porque Jesus está cuidando deste mundo. Mas veja bem, voltando ao Apocalipse, não para ler agora, só para mencionar, nos diz que é um nome segredo. O verbo de Deus, embora revelado, é um verbo segredo. Em que sentido?
significa que nós podemos exercitar a nossa mente, exercitar o nosso intelecto, ler a Suma Teológica, ler os principais livros, consumir as prateleiras das livrarias que tratam do assunto, das livrarias teológicas, e ainda assim, depois de nós nos tornarmos catedráticos, doutores, pós-doutores, nós não teremos entendido muita coisa, porque é mistério da salvação, é mistério de Deus. E como disse o autor, o Salomão, em Eclesiastes, Deus nos deu essa ocupação de pensar, de imaginar, mas quando nós olhamos para João, nós não somos desautorizados a pensar, a imaginar, mas nós somos colocados a pensar e imaginar, não diante de uma estante repleta de livros, mas diante de um trono, o trono do Cordeiro. Pode pensar em Jesus. Ele é mais do que aquele que foi crucificado, embora isso faça parte da história. Pode pensar em Jesus, ele é mais do que aquele que deixou o túmulo vazio, embora isso também seja significativo na história. Pode pensar em Jesus, ele é também aquele que foi assunto aos céus e subiu diante dos olhares das testemunhas de mais de 500 pessoas. Pode pensar em Jesus, ele é aquele que diz que irá voltar, mas pense sobretudo em Jesus a partir desta manhã, como aquele que é antes de todas as coisas, e criou o sol, e criou a lua, que está sendo investigada agora pela Artemis II, e criou as estrelas, e criou os asteroides, e criou as cachoeiras de Chapada dos Guimarães, e criou o Pantanal, e criou o jacaré, o tuiuiu, e criou a você e a mim. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é o autor com A maiúsculo, que desceu e entrou na nossa história. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele nos diz também que ele é luz. A vida, versículos 4 e 5, a vida estava nele e era a luz dos homens. A vida estava nele e era a luz dos homens. O verso 5, e a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram. Existem várias palavras para traduzir vida em português na língua grega. Por exemplo, existe bios, mas João não utiliza essa palavra bios. Existe pneuma, que é espírito, mas João não utiliza essa palavra. Existe a vida no aspecto social, é uma outra palavra, mas João não utiliza. João utiliza no seu evangelho 36 vezes a palavra zoe. Zoe, que é a vida oriunda do próprio Deus, da própria natureza dele, é vida espiritual, mas que alcança, que abarca toda a realidade, inclusive que abraça a vida psique, a vida bios, a vida social, e ele usa 36 vezes no Evangelho de João. Só para vocês terem alguns registros. Primeiro, ele utiliza zoe do alto, ou seja, a vida do alto. Esta vida é vida do alto. É uma vida superior, é uma vida transcendente. Ele utiliza também, no capítulo 3 ainda, vida como vida eterna, zoe aionion, vida eterna. E ele utiliza como vida abundante, a que nós mais conhecemos. João capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas eu, o autor, com A maiúscula, entrei na história e eu vim para que tenha o zoe, e zoe eterna. É essa vida que ele está falando aqui. Mas ele coloca essa vida como sinônimo de luz. Como sinônimo de luz. Eu precisaria aqui de um amante, de um apaixonado pela língua hebraica, que é o pastor Daniel, na nossa equipe, ele faz esse papel, para dizer que lá no início, em Gênesis, quando Deus cria o homem, ele o revestiu de or. A palavra or é uma palavra hebraica que significa luz. Que significa luz. Nós somos revestidos de luz. Por isso que Jesus, no Monte da Transfiguração, quando aparece a Pedro, Tiago e João, eles olharam, viram suas vestes transparentes, translúcidas, cheias de luz, repletas de luz. E um dia nós teremos também o retorno dessa luz para nós. Na glorificação nós seremos seres de luz, como a Bíblia diz. Isso é poderoso demais. Isso é extraordinário demais. E ele une essas duas perspectivas. Agora, de onde ele tirou isso? Da palavra de Deus.
Essas duas perspectivas estão unidas. Mas de onde ele tirou isso? Da palavra de Deus. Porque no Salmo 136, versículo 9, Zoe, essas duas perspectivas estão unidas. Olha o que diz o Salmo 136, versículo 9. Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Talvez você esteja vivenciando momentos de escuridão. Lembre-se desta realidade, do autor com A maiúsculo. Na luz dele, você enxerga a luz. Talvez você não consiga enxergar espiritualmente falando um palmo na frente do seu nariz, mas na luz de Jesus você enxerga a luz. Ele nos diz mais à frente no Evangelho de João, no capítulo 8, eu sou a luz do mundo, e a luz do mundo quer ser também a luz do seu mundo em particular, do seu mundinho, do meu mundinho. Que tal nós deixarmos desta manhã ele iluminar os cantos sombrios da sua alma, os lugares escuros da sua existência. Ele quer, ele pode, e você só tem que abrir uma frestinha. Não precisa abrir a janela toda, não precisa abrir a porta toda. Ele vai abrir a porta toda, ele vai abrir a janela toda, e você vai se convencer, e você vai tirar o telhado para que essa luz entre. Mas tudo começa com a sua pequena decisão. Há dois outros textos que eu quero ler com vocês. João 3,19 e João 12, a partir do verso 35. Primeiro, João 3,19. João 3,19. Leiamos juntos. E o julgamento é este. A luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas, pois as suas obras eram más. Está falando do pecado original, as obras más. A luz veio ao mundo, mas foi rejeitada pelos homens. Agora, João 12, 35 a 36. João 12, vamos ler juntos. Jesus então lhes disse, a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. O que Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que há uma era, há um tempo determinado para a ação do Filho de Deus, que é luz entre nós. O que ele está dizendo é que enquanto há fôlego, e enquanto Jesus não voltar, os dois fazem sentido, as duas realidades são próprias, você tem a oportunidade de se filiar à luz, de se render à luz, de abrir a fresta. Ele não determinou quanto tempo, ele só diz a palavra enquanto tendes luz. Pode ser que o interruptor cósmico se apague hoje, pode ser que se apague daqui a uma semana, pode ser que se apague daqui a um ano. Nós não sabemos, e o próprio Filho de Deus disse, nem mesmo o Filho sabe a hora. Mas um dia, ao toque da última trombeta, o interruptor será desligado. E aqueles que tiverem luz irão brilhar por toda a eternidade. Mas quem não tiver a luz, estará condenado. É o ensino da Bíblia. É o ensino que o século 21 tem alergia. E Paulo disse a Timóteo que essa alergia viria sobre o mundo. Paulo diz, chegará o tempo, em 1 Timóteo, chegará o tempo em que os homens terão coceira nos ouvidos, e eles não suportarão ouvir a doutrina santa do Evangelho. Eles não suportarão, e como eles não suportam ouvir a verdade, não suportam ouvir a doutrina santa do Evangelho, eles vão ajuntar para si mestres que falem o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. Santa Igreja de Jesus, nesta manhã, faça o compromisso de, mesmo que algumas vezes seja insuportável ouvir um pregador, fique, mesmo sendo insuportável, ouça, mesmo sendo insuportável, porque os seus ouvidos serão curados e você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz. Hoje pela manhã, orei, pedi a Deus a misericórdia para proclamar essa mensagem, mas me distraí por alguns segundos
Peguei o celular, abri uma rede social e cliquei num vídeo que me enviaram. E quando eu olhei, era um vídeo tentando destruir o texto sagrado. Destruir a Bíblia. E eu fiquei naquele vídeo de 2 minutos e meio, eu fiquei mais ou menos 30 a 40 segundos. Caí de joelhos arrependido e disse, meu Deus, eu não estou entre aqueles que querem destruir a palavra. Eu estou entre aqueles que querem promover a palavra. Perdoa o teu servo. Eu quero ser contado entre aqueles que olham a luz e se dobram diante da luz e clamam a luz, ilumina os meus lugares sombrios. Porque quando Deus ilumina, Ele cura. E o texto bíblico se confirma. Na luz de Jesus, nós vemos a luz. Bendito seja o nome do Senhor. Finalmente, a reviravolta do autor. Nós vimos a eternidade do autor, a identidade do autor, ele é Deus. Agora a reviravolta do autor. Versículo 14. João capítulo 1, verso 14. Somente as vozes femininas. João capítulo 1, verso 14. As irmãs. Esse é o momento da resolução do conflito. E eu volto ao autor que eu citei antes, ao escritor que eu citei antes, o Norman Daniel Wilson, Notas da Xícara Maluca. Para explicar o que acontece aqui. Para dar um relance sobre o que acontece aqui. Na edição em português, inclusive a capa do livro, e essa capa não mudou mesmo tendo uma nova edição, tem várias formigas em desenhos realistas, andando por sobre a capa. Tem o nome do livro, o título do livro e as formiguinhas andando ali. É porque ele teve um insight, e eu não encontrei outro melhor, para descrever o momento em que o autor, com A maiúsculo, entra na história que ele mesmo está escrevendo. Ele nos convida à imaginação. Todos vocês agora imaginem que vocês estão andando no quintal da casa, no jardim, e vocês percebem agora várias formigas. Eu sei que é difícil, mas tente um pouquinho imaginar-se sendo uma formiga. O corpinho exoesquelético, carregando umas folhinhas algumas vezes mais pesadas que o próprio corpo, sendo levadas desequilibradamente para cá e para lá, à medida que o vento sopra, e você é uma delas. Como você enxergaria os humanos gigantescos, e mesmo que olhasse para cima, não veria o fim. Você imaginaria cada pisada no jardim, no habitat, como uma intervenção da natureza, impessoal. Você, como formiga, jamais imaginaria que aquele era um ser humano. Você não daria nome. Você, no laboratório das formigas, no laboratório do formigueiro, pesquisaria e perceberia que há de todos os tamanhos, pés, alguns descalços, sapatos, sandálias, e o problema é que aquilo estava sendo uma tragédia para todo o formigueiro. Todo dia luto, todo dia choro, todo dia morrendo gente, melhor, morrendo formiga. Qual é a perspectiva? Agora imagine sendo um desses humanos que pisou no jardim, viu um trilheiro de formigas e você machucou algumas delas. E você percebeu uma, tadinha, talvez fosse uma adolescente formiga que estava para cá e para lá e você quer ajudar aquela formiga. E quando você se curva um pouquinho, se abaixa para pegar aquela formiga, você simplesmente a esmaga com uma força que você não consegue controlar, com uma força que você não dá conta de controlar. Então você pensa na sua mentalidade superior à mentalidade das formigas. Só tem um jeito de eu ajudar as formigas. Só tem um jeito, é entrar na história das formigas. É descer até elas.
é me tornar uma formiga também. Agora perceba o abismo que existe entre você, ser humano, gigante, e as formigas. É um grande abismo, uma grande distância. E quando você começa a imaginar por onde elas andam também por regiões de esgoto, por regiões horríveis, elas se alimentam ali um pouquinho na cozinha de algumas casas de açúcar, de mel. É o lado doce da vida das formigas, porque toda vida tem o seu lado doce, mas elas também se enveredam por caminhos que não queiram saber, e você sente nojo. Imagina a distância. Agora, se o abismo entre um ser humano e uma formiga é tamanho, imagina o abismo entre Deus, o Criador, e um ser humano. É infinitamente maior, é inimaginável, mas a santa e poderosa Trindade, em reunião celestial, decidiu enviar o Filho eterno e diz: torne-se um ser humano. Mas eu vou me enveredar no lamaçal. Eu vou. Ele não teve nojo de ser um de nós. Ele entrou na história. Porque na eternidade, na sabedoria eterna de Deus, Ele pensou, e a Bíblia nos diz em Apocalipse, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E nós pensávamos do lado de cá, que tem um pouco mais de 2000 anos. Mas o texto sagrado não mostra só a história, mostra a meta-história. E diz: Ele, o Cordeiro, esse Cordeiro que vocês adoram, que vocês bendizem, este Cordeiro que vocês entregaram a vida a Ele, Ele morreu antes da fundação do mundo. Isso significa que Ele pensou em você quando você não era nem ainda formiga, quer dizer, gente. Você nem tinha nascido, seus pais nem tinham nascido, seus avós nem tinham nascidos, seus trisavós, toda a sua ascendência nem pisara na terra. Antes do primeiro capítulo? Não. Antes da primeira página, antes de existir o livro, antes de existir livraria, antes de existir tudo, o autor disse: filho, não tem jeito. Para ajudar, para salvar, para dar vida, você tem que experimentar ser um deles. E Jesus disse: eis-me aqui, Pai. Eu vou salvar os teus filhinhos. Não pense que foi fácil para ele. Ele lutou com isso, diz a carta aos Hebreus, todos os dias da sua vida. Nós estamos acostumados a pensar que a oração tremenda de Jesus no Getsêmani, quando ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, que aquela oração fora feita pontualmente, uma única vez. Mas a Bíblia nos diz que não. A Bíblia nos diz, na carta aos Hebreus, que durante todos os dias da sua vida, eu vou repetir, durante todos os dias da sua vida, ele orou ao Pai que o livrasse do cálice amargo. Seus amiguinhos, crianças brincando, e ele brincando, e de repente ele tem uma sensação de morte. Ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Os adolescentes conversando sobre a nova menininha que apareceu na sinagoga. Ele era ser humano, participa um pouco da conversa. E de repente diz: Pai, minha vida vai ser interrompida. Afasta de mim este cálice. Ele entra na juventude, não experimenta o envelhecer, mas entra na juventude e vê os seus amigos, uns estudando aos pés de Gamaliel, outros estudando aos pés de outro rabino famoso da época, outros pescando, outros trabalhando no artesanato, outros trabalhando na pesca, e ele olha e ele se percebe naquele momento da sua existência: Pai, eu não vou experimentar a velhice, afasta de mim este cálice. Porque a Bíblia diz que todos os dias da sua vida, ele clamou ao seu Pai que poderia livrá-lo, e no Getsêmani foi só a expressão mais aguda. A luz estava envolta em trevas. A luz estava nas sombras. Como ser humano experimentando o seu pecado e o meu, ele ora: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Pela milésima vez ele diz: Pai, afasta de mim este cálice.
Se for possível. E o pai, nas entrelinhas, responde: é possível, filho. Eu mato todos os demais seres humanos e eu te salvo. É possível, tem um jeito. Tem um jeito. Lembra de Moisés? Moisés, sai da frente que eu vou destruir todo Israel. Não quero mais história com esse povo. Destrua-me antes, Senhor. Se esse povo não entrar, eu também não vou entrar. Não foi Moisés que disse que eu vou levantar outro profeta semelhante a mim? Jesus é o outro profeta. Pai, se for possível, afasta de mim, não deixa eu morrer não, deixa eu envelhecer, deixa eu ter filhos, deixa eu ter netos, deixa eu viver. É possível, filho. Jesus, verbo eterno, criador, é possível, mas eu tenho que destruir a todos os outros. É assim, Pai, é. Então não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E foi sexta-feira, e eles abriu os braços e disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E derramou sobre nós sangue puro e inocente. E em meio à sexta-feira de trevas, às 3 horas da tarde, se fez trevas densas. Houve o sábado de silêncio. Mas no domingo, pela manhã, as mulheres testemunharam, Pedro e João também. Aquele túmulo estava vazio, a pedra removida, e os anjos dizendo alegremente: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? O autor entrou na história, sangrou, foi sepultado segundo a história, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo a mesma narrativa, a narrativa da redenção. E o que ele nos pede? Uma simples resposta à sua reviravolta. Com essa resposta eu termino. Versículos 10 e 13 a 13 do nosso texto, capítulo 1 de João. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, aos que confiam no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aceitam uma paráfrase? A palavra eterna estava ocupadíssima no mundo, criando o mundo, adornando o mundo, abençoando o mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo simplesmente o ignorou, como alguém que ignora o noivo na sua festa de casamento. Ele veio para o seu povo, um povo pequeno, gente da Galileia, mas os seus não quiseram nada com ele, não o reconheceram, não o reconheceram como a palavra eterna, como o verbo eterno. Alguns o reconheceram como um ponto de interrogação apenas, e outros como um ponto de exclamação. Que triste. Mas dentre esses, houve alguns que confiaram no nome dele, que o enxergaram além da matéria, e que viram toda a glória que ele tinha antes com o Pai, que viram todo o seu poder e majestade, que viram algo que os demais não conseguiram enxergar, porque os olhos espirituais foram abertos. E eles confiaram, e porque eles confiaram, Jesus se aproximou deles e disse: eu torno vocês filhos de Deus também.
vocês viram a luz, vocês são iluminados. Estes nasceram de novo, mas não da linhagem humana mais. Não foram mais de Souza, da Silva, de Oliveira, da Costa, mas de Jesus. Não nasceram também do desejo da carne de ser alguma coisa. E também nem da vontade do homem de ser maior do que todos. Mas nasceram da vontade de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós.